Hi, Georgie. Aren't you going to say hello? Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mr. Vice. E hoje nós vamos falar sobre a obra It, a Coisa, a famosa história do palhaço / criatura, escrita por ninguém menos que Stephen King. Nesse vídeo nós vamos abordar tanto o livro, que é a obra original, quanto suas duas adaptações cinematográficas, mas vamos focar principalmente no contexto da literatura, que sem sombra de dúvidas é mais rica em detalhes. Para quem ainda não conhece, Stephen King é um renomado escritor norte-americano responsável por escrever livros do gênero de terror, com várias de suas obras tendo sido adaptadas para o cinema ou para a televisão. Para você ter uma ideia, eu vou citar só alguns dos principais títulos do cara. Dentre eles estão Carrie, a Estranha, de 1974, O Iluminado, de 1977, A Zona Morta, de 79, A Incendiária, de 1980, Cujo, de 1981, Christine, de 83, O Cemitério, também de 83, Misery, Louca Obsessão, de 87, Jogo Perigoso, de 1992, O Apanhador de Sonhos, de 2001 e assim vai, com a lista se estendendo com muitos mais nomes dentro dela. Stephen King conseguiu publicar It, a Coisa no ano de 1986, depois de escrevê-lo por um período de 4 anos, de 1981 até 1985. Não à toa, o livro possui 1102 páginas. King já declarou em entrevista que a primeira vez que ele concebeu a ideia para a história foi em 1978, guardando-a para ser escrita 2 anos depois. Agora eu vou tentar fazer um breve resumo sobre o enredo e seus personagens principais, sem dar muitos spoilers para quem ainda quer ler o livro. O enredo de It é o seguinte: em uma cidade fictícia chamada Derry, que fica no interior do estado do Maine, nos Estados Unidos, existe uma criatura que hiberna por um período de 27 anos. Quando ela desperta, uma série de assassinatos e situações bizarras começam a acontecer dentro da cidade. Essa criatura pode se transformar em várias outras coisas, sendo o palhaço uma das formas mais conhecidas, além de ter uma influência especial sobre as crianças e adolescentes do local. Acontece que no verão de 1958 algo diferente aconteceu, e 7 crianças com idade entre 11 e 12 anos, autoproclamados como o Clube dos Otários, conseguiram se unir para enfrentar esse mal que espreitava a cidade de Derry. Ao final desse confronto, os jovens ficam na dúvida se realmente mataram o monstro ou não e decidem fazer um juramento de sangue. Eles prometem que se por acaso a criatura retornar em 27 anos, todos irão se juntar outra vez para finalmente acabar com ela. Em certa parte da história, os jovens decidem apelidar a criatura de A Coisa, já que ela não possui uma forma física definida, daí que vem o título do livro. As 7 crianças protagonistas da história são Bill, Ed, Richie, Ben, Beverly, Mike e Stanley. O Bill pode ser considerado o líder do grupo, um garoto alto e magro que possui gagueira severa, uma disfunção na fala que se caracteriza pela repetição de sons e sílabas antes de terminar as palavras. Mas apesar dessa condição, Bill é um rapaz corajoso que sempre sabe a decisão certa a tomar. O irmão mais novo de Bill se chamava George e ele foi morto pela Coisa 1 ano antes, em 1957, enquanto brincava com seu barco de papel na chuva. A morte de George gerou um grande trauma na mente de Bill, já que havia sido ele próprio que tinha construído o barquinho para George brincar. Ed é um garoto franzino, baixo e é visto como um amigo inseparável de Bill. Ele sofre com fortes crises de asma, sempre carregando sua bombinha de ar por perto para as futuras emergências. Ed ainda tem uma mãe super protetora que o trata como um inválido a todo momento, fazendo-o tomar diversos remédios mesmo quando ele não está doente.
Rich é o comediante da turma, está sempre fazendo piada com tudo e com todos à sua volta, além de constantemente realizar imitações de vozes conhecidas da TV e do rádio. Ele é tão imperativo e falante que os seus amigos o apelidaram de Rich Boca de Lixo. Porém, apesar de ser um pouco chato, é ele quem sempre quebra o gelo quando uma situação está complicada demais. Rich usa óculos fundos de garrafa e praticamente é um cego quando não está com eles. Beverly é a única mulher do Clube dos Otários, sua família é muito pobre e eles vivem nos subúrbios de Derry. Infelizmente, Beverly sofre agressões físicas de seu pai diariamente, recebendo tapas no rosto, socos na barriga, etc. Principalmente quando sua mãe não está dentro de casa. O cara realmente é um sádico como pai. E mesmo que Beverly sofra bastante em relação a isso, ela ainda assim apresenta uma personalidade confiante e amigável com seus amigos. A garota é ruiva e tem uma leve paixão adolescente por Bill. E agora tem o Ben, que para mim é um dos personagens mais legais que eu já li em histórias de terror. O garoto é bem gordo para sua idade e por isso sofreu bullying a vida toda pela maioria dos alunos de seu colégio. Ele adora ler sobre quase tudo e passou a usar esse motivo como desculpa para se isolar por horas na biblioteca pública de Derry, tanto para estudar quanto para se esconder de seus perseguidores. Uma coisa que eu tenho que deixar claro é que no início da narrativa nem todas as crianças se conhecem ainda, ou não são tão próximas assim ao ponto de serem amigas, e esse era o caso de Ben, Beverly e Mike. Os três eram os mais isolados socialmente. Ben por ser gordo, Beverly por ser pobre e Mike por ser negro. Antes de terem formado o Clube dos Otários, eles não andavam ou falavam com ninguém, mas é Ben quem acaba passando por mais enrascadas, e isso eu falo logo mais. O que eu posso dizer no momento é que Ben tem o dom para a construção e uma facilidade enorme em entender como certos objetos funcionam, e mesmo não sabendo como explicar, ele sempre sabe o que deve ser feito para que uma coisa seja construída, ou no mínimo tem uma boa ideia sobre. Além disso, Ben sente uma paixão louca por Beverly e mesmo que a garota não perceba seus sentimentos, ele seria capaz de fazer tudo por ela. Mike é um rapaz negro que vive com seus pais em uma fazenda nos arredores de Derry. Quando Mike não está na escola, ele está ajudando seu pai nos afazeres diários, como ordenar as vacas e cuidar das galinhas. O personagem de Mike adora escutar as histórias antigas sobre Derry que seu pai conta e registrá-las em anotações. É através desses relatos que nós ficamos sabendo sobre os acontecimentos passados envolvendo a coisa. E por último, mas não menos importante, nós temos Stanley, um jovem de família judia que é apaixonado por pássaros, sempre passando horas dentro da mata com seus binóculos para poder observar o comportamento das aves. Stanley odeia qualquer tipo de conflito, é super solícito com seus amigos, porém, sempre que o assunto envolve ter coragem, o garoto deixa a desejar, precisando sempre de um empurrãozinho de Bill para poder seguir em frente. É claro que a coisa é a antagonista principal da história. Entretanto, existe um garoto chamado Henry Bowers que vai dividir o palco com a criatura em termos de crueldade, ainda mais se o assunto se tratar de infernizar a vida do Clube dos Otários. Henry é um verdadeiro projeto de psicopata aos 12 anos de idade. Já reprovou várias vezes e quando não está gazetando aula com seus amigos, ele está torturando alguma pessoa indefesa que deu o azar de cruzar o seu caminho. Existem duas pessoas que são alvos constantes desses abusos, Ben e Mike, mas aqui vai um lembrete do que eu disse lá atrás sobre o Ben. Apesar de Mike sofrer bastante na mão de Henry por ele ser extremamente racista, no livro em si, Ben aparece em muitos mais momentos sendo perseguido por Henry e sendo vítima de maus tratos pesados. Bom, basicamente, isso é tudo que vocês precisam saber caso queiram ler o livro sem pegar spoilers. E antes de falarmos dos filmes, eu tenho que destacar alguns pontos a favor da leitura de It. O primeiro ponto é em como Stephen King consegue descrever tão bem os sentimentos e pensamentos infantis que todos nós já tivemos algum dia. Desde um primeiro amor não correspondido, ou o verdadeiro valor de uma amizade, ou o medo irracional do escuro.
Por diversas vezes me peguei absorto em memórias de quando era criança, questionando e descobrindo as mesmas coisas que os personagens do livro estavam passando. Alguns diálogos são simplesmente formidáveis, fazendo a gente se perguntar se realmente melhoramos nossos valores à medida que envelhecemos. E o segundo ponto é o mistério sobre a criatura. Eu não sei quanto a vocês, mas quando inserem uma boa ficção científica em uma obra de terror, tudo fica com um gostinho mais especial para mim. E isso acontece muito bem no livro. Enquanto a narrativa avança, vários detalhes sobre o que é a coisa, de onde ela veio ou como sobrevive vão sendo explicados, ajudando a responder algumas peças-chave da história. O terceiro e último ponto está relacionado novamente à escrita de King. Como o livro conta dois períodos diferentes de tempo, com dois confrontos contra a coisa, uma em 1958 e outra em 1985, muita gente poderia presumir que o livro também se divide em duas partes distintas, quando eles são crianças e quando são adultos. Só que não, o autor, com toda a sua competência absurda, consegue intercalar as duas histórias de forma orgânica, sem bagunçar sua cabeça. Ou seja, quando você chega ao meio da leitura, parece que o suspense dobra de tamanho e vai indo nessa vertente até o final apoteótico, com duas conclusões simultâneas. E agora a gente vai entrar no universo das adaptações cinematográficas de It. De antemão, eu já adianto para vocês que os dois filmes não foram adaptados de forma fiel aos acontecimentos do livro. Tanto um quanto o outro escolheram cenas e diálogos diferentes para incorporarem em seu enredo próprio. O primeiro filme, lançado em 1990, tem um total de 3 horas de duração e no início havia sido pensado em um formato de minissérie para televisão aberta dividida em duas partes. Apenas mais tarde se transformaria em filme. Infelizmente, a produção envelheceu mal. O diretor passou longe em conseguir transpor o terror psicológico presente no livro, deixando tudo com um ar mais cômico do que deveria. Algumas atuações também são bem fraquinhas, principalmente com relação às crianças, mas o que me fez realmente torcer o nariz para esse filme foi o fato de mudarem características físicas e personalidades dos personagens principais sem motivo algum. Por exemplo, eu disse para vocês que o Rich usava óculos fundos de garrafa, certo? E isso é tanto na infância quanto na fase adulta do personagem. Pois então, no filme de 90, tiraram essa característica dele quando ficou mais velho, mas acrescentaram óculos ao Ed e ao Bill adultos, coisa que nunca existiu no livro. O fato de Rich ser o único a ter problema de visão gera inúmeras situações pertinentes ao contexto principal, então entendam que não é puramente por estética que eu reclamo disso, mas sim porque muda a identidade raiz da obra. Então você pode estar se perguntando se esse filme tem algo que preste, e eu te respondo que sim, tem algo que vale muito a pena, que é a atuação de Tim Curry no papel do palhaço Pennywise, vulgo a coisa. Para baratear os custos de produção, era necessário economizar nos efeitos especiais e investir mais em um grande nome para interpretar o vilão principal. E para a época, eles não poderiam ter escolhido pessoa melhor. Tim Curry já era conhecido por dar vida a outros personagens extravagantes, como em The Rocky Horror Picture Show no papel de Frank, que por sinal é um filmaço, e outro papel que marcou sua carreira foi o do Senhor das Trevas no filme A Lenda, com Tom Cruise. A segunda adaptação cinematográfica foi dividida em 2 filmes. O primeiro, de 2017, intitulado de It, capítulo 1, se foca em como as crianças se conheceram e enfrentaram a criatura pela primeira vez. Aqui, a minha opinião já é totalmente diferente do filme de 1990. Os atores mirins dessa nova versão dão um show de atuação e são essencialmente parecidos com os do livro, assim como o terror ficou bem mais evidente no contexto da história. Dessa vez, Bill Skarsgård foi quem vestiu o manto de Pennywise, e convenhamos que o cara mandou bem demais no papel. A expressão corporal dos seus gestos, junto com aquele movimento ocular que ele consegue fazer, merecia um Oscar fácil. Destaque aí para a maquiagem e os efeitos especiais de qualidade usados dentro dos 2 filmes. No segundo filme de 2019, It, capítulo 2, a fase adulta é retratada quando eles retornam a Derry 27 anos depois para cumprir sua promessa de matar a coisa. James McAvoy de Fragmentado, Bill Hader de Barry e Jessica Chastain de Interestelar são alguns dos atores que compõem o elenco principal.
nem preciso dizer que todos arrebentam nas suas interpretações. Para finalizar, eu quero deixar minhas últimas considerações, principalmente para quem já assistiu aos filmes e por acaso acha que não pode se surpreender com a leitura do livro. E eu digo com toda a tranquilidade que sim, o livro é muito diferente e muito melhor em relação a tudo. It, meus amigos e minhas amigas, além de ser uma ótima história de terror e tals, ela também é uma história de amizades verdadeiras e duradouras, cheia de momentos de coragem, altruísmo e superação da parte de todas as crianças. Alguns trechos dessa obra com certeza vão ficar gravados na minha mente para sempre. Eu também não posso deixar de mencionar a situação polêmica que tem no final do livro envolvendo o Clube dos Otários. Infelizmente eu não vou poder falar o que é em si, porque senão seria um enorme spoiler para quem ainda vai ler e renderia uma discussão desnecessária. Porém, o próprio King já se posicionou recentemente sobre o tema, dizendo que mesmo que ele soubesse que sua escolha fosse no mínimo inusitada para a época, ela ao menos fazia sentido dentro do universo que foi construído entre as crianças. Confesso que fiquei chocado com essa parte da história e talvez não precisasse, mas entendo os motivos do autor quando ele se justifica sobre o universo que criou. Se você já leu outros títulos desse cara, tudo que ele disse faz sentido quando nós olhamos para o conjunto de suas obras. Uma série de It está sendo preparada pela HBO para estrear em 2025, chamada Bem-vindo a Derry, tendo Bill Skarsgård reprisando seu papel como o palhaço Pennywise. A história promete mostrar mais sobre a origem da coisa e seu passado. Como se trata de uma série, o tempo de duração em tela é maior, então eu acredito que essa produção tem bastante potencial de ser algo interessante. Então é isso, pessoal, muito obrigado para quem assistiu até aqui, eu realmente espero que tenham gostado do conteúdo. Se você já leu It ou outro livro do mestre do terror Stephen King, deixe aí nos comentários qual foi, assim a gente vai trocando uma ideia sobre coisa boa, que é isso que importa, né não? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Mr. Vice.